Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, sou jornalista de formação, sou palestrante, sou assessora de imprensa e mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre imprensa e psiquiatria. Como é que a imprensa pode ser um canal de disseminação de informação por um psiquiatra prestigiado como o Dr. Marco Antônio Spinelli, que está aqui hoje com a gente. Ele é psiquiatra, é psicoterapeuta, é mestre em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é uma referência em saúde mental e um exemplo de como a comunicação pode transformar carreiras e negócios. Ele tem um canal no Instagram, Psiquiatria de Estimação, onde ele conecta profissionais de saúde e o público em geral, com temas de saúde mental, comportamento e histórias inspiradoras. Nessa conversa, nós vamos abordar como ele utiliza a imprensa e o digital para ampliar sua mensagem, impactar pessoas e se destacar no seu mercado de atuação. Bom dia, doutor Spinelli. Oi, Vera, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e gostaria que o senhor nos dissesse como é que você tem uma carreira tão brilhante na área de psiquiatria, e eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, desde a sua formação até a decisão de entrar no digital com o canal Psiquiatria de Estimação. Pode ser? Olha, vamos gastar todo o tempo do podcast só nessa pergunta. É longa. Eu sou um psicoterapeuta, eu estudo Jung desde os 20 anos, desde o terceiro ano da faculdade. E viajava com a namorada, a gente ia acampar e estava lá com meus livros do Jung dentro da barraca. Então, eu já tinha uma formação como acadêmico que se direcionava para a psiquiatria, que depois eu descobri que Jung não era muito prestigiado na psiquiatria, nem na psicologia, mas esse é outro assunto. Mas que eu tinha uma afinidade, mas que numa faculdade, como a Faculdade de Medicina da USP, era bom você jogar fora essa ideia, porque você tem 6 anos para se formar um bom médico. Então eu pendurei num cabide a história da psiquiatria e fui fazer uma boa formação, me apaixonei pela clínica médica, e isso foi muito importante depois, porque alguns 15 dias antes de me inscrever para o exame de residência, eu estava entre psiquiatria e clínica médica. E aí eu pensei, bom, vou fazer psiquiatria, porque depois é mais fácil eu me voltar e fazer clínica médica, e fazer clínica médica e prestar psiquiatria, que são só 12 vagas. Na época eram 12 vagas. E aí, para não perder essa paixão, eu comecei a me juntar ao grupo de interconsulta, que é a psiquiatria de interface, que é uma psiquiatria que está na interface entre o paciente psiquiátrico e o paciente clínico, o portador de uma doença médica geral. E a psiquiatria de interconsulta, a psiquiatria hospitalar, ela é uma paixão à parte, porque eu podia continuar discutindo os casos com os clínicos, com os cirurgiões, com os pediatras, eu podia discutir um caso de uma menina no pronto-socorro que tinha tomado remédio porque tinha brigado com o namorado, e podia discutir um caso 6 andares acima na UTI de um velhinho que estava com alteração de nível de consciência por causa de uma infecção urinária. E eu discutia ombro a ombro, falava, vamos dar uma olhada na urina dele, dar uma olhada qual que é o foco dessa infecção. Então, eu sempre gostei desse trabalho de interface. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolve, ele reflete isso. Sim. Interface da psiquiatria com a psicologia, com a neurociência, com a clínica médica. Então, eu virei um contrabandista de saber, né? Que vou ficar entre as fronteiras, levando informação daqui para lá. O que, em termos de divulgação, acaba sendo uma maluquice, né? Porque você não tem um tema principal que você vire referência. A gente fala de tudo. E trabalhar com você me deu a oportunidade de manter essa maluquice. Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente que é marqueteira, que ela falou, você como marketing é uma desgraça, Marco Spinelli, porque você fala de tudo, você não fala de nada. Eu não falo de tudo.
Eu falo de coisas que têm a ver com psiquiatria, com psicologia, com neurociência e com a ciência médica em geral. Isso torna o debate muito amplo e deu essa repercussão. Esse número de publicações que você acabou de me falar até me assustou. Na verdade, desde 2021, são mais de 2.000 publicações de artigos seus na Caí da imprensa. cadeira, você não sabia. É um número bem significativo, é uma capilaridade desejável para quem quer se transformar em notícia, né? E em que momento você percebeu que a comunicação seria uma poderosa aliada para o seu trabalho como médico? Como é que foi isso na sua Foi muito cabeça? recente, Vera. Porque, bom, eu trabalhava quando eu era acadêmico, quando começo da minha carreira, depois do meu mestrado, numa editora, que tem grandes e queridos amigos dessa editora. E a gente fazia um trabalho voltado para leigo. Então, lá começou. Tá. Porque eu era o cara que... Eu com 21 anos, eu pedi para o saudoso professor Vicente Amato, um levantamento de uma epidemia que estava começando, que ninguém sabia, que estava afetando homossexuais americanos, e que depois se descobriu que não afetava só homossexuais, era AIDS. Ele me deu um levantamento, eu escrevi um manual com 21 anos sobre cuidados, e aquilo foi um estouro. Sucesso. Nossa, foi um estouro, porque as pessoas estavam muito sedentas de algum conhecimento. E foi lá que eu me apaixonei por esta coisa de falar com pessoas, com leigos, porque médico só quer falar com médico. Né? A gente estava brincando aqui que o médico tem que sair do cabeleireiro, tem que parar de ficar lixando unha e falar, esse casinho eu fiz assim. Não, ele tem que falar com o público. E hoje em dia, com essa onda, né, de médicos influencers, eles acabam gerando, estranhamente, uma certa repulsa. Que, eu não quero me queimar, eu não quero fazer dancinha, eu não quero... Mas, assim, vir ao público é muito mais do que fazer dancinha, é muito mais do que produzir espetáculo, é produzir um conhecimento que as pessoas possam acessar. Isso começou lá atrás, há 40 anos atrás, que nem você. Sim. Depois que eu terminei o mestrado, depois que eu saí da editora, no começo dos anos 2000, ainda escrevi 2 livros que eu publiquei, um livro digital, um e-book, que interagia com as pessoas. E aí eu passei por um longo período de criar filho, criar cachorro e criar um ótimo consultório. E criar uma clínica que está dentro do padrão de uma psiquiatria compreensiva. Que, por estranho que pareça, compreensiva não é que o psiquiatra é compreensivo. É uma clínica que reflete no trabalho que a gente faz, que tenta entender os casos de maneira compreensiva, multidimensionalmente. O que esse sintoma tem a ver com o estresse que a pessoa passou, com a dinâmica da família, com a carga genética, com a resposta, com a doença de base de um hipotireoidismo. Quer dizer, você junta tudo isso, essas múltiplas dimensões, e aí você faz o diagnóstico. Pode parecer que isso seja óbvio, mas não é isso que o médico hoje, muitas vezes, é pressionado a saber. O médico é pressionado a saber uma quantidade infinita de dados que ele tenta juntar e colocar para o paciente. Então, no meu consultório, é muito difícil algum paciente ouvir da minha boca alguma estatística. Eu tenho que explicar como é que aquilo está acontecendo. Em 2020, eu tive uma doença grave, uma doença que podia ser potencialmente letal, tive um tumor no estômago igual ao do Bruno Covas, felizmente num estadiamento bem diferente, bem anterior, que deu para tratar. O tratamento foi muito sofrido, a cirurgia foi muito sofrida, fiquei 45 dias no hospital. Quando eu saí, minha mulher falou a frase definitiva: se você tivesse morrido, todo o conhecimento que você amealhou nesses 30 anos ia para o túmulo com você. Está na hora de botar a boca no trombone. E aí eu comecei a botar a boca no trombone. E trabalhar com você foi uma oportunidade de começar
a colocar. Antes disso, eu tinha feito um blog, foi através do blog que você teve contato com o meu trabalho, e depois de 6 anos, o blog tinha 12 seguidores. E aí, trabalhando com o Vera, depois de 2 anos e meio, tem 2.000 e poucas publicações. Então, aí eu resolvi colocar para o mundo esse saber que foi acumulado e que continua sendo renovado. Você está querendo dizer que a imprensa representa para você um canal de expressar e trocar em miúdos para a população aquilo que até então fica dentro do consultório? Na verdade, a Fica pergunta... dentro do consultório e fica dentro dos congressos. Ah, tá ok. Fica dentro das discussões de caso, fica dentro do hospital, fica dentro de um saber médico compartilhado. E que nem sempre o médico comunica isso de uma maneira didática e acessível à população. Então, eu queria que você explicasse o que a imprensa representa hoje para você enquanto profissional de saúde e como ela, de certa forma, contribui para a sua missão. Eu acho que você já explicou um pouco quando você contou da tua internação e dessa tua necessidade de transmissão do seu conhecimento. Mas, se você puder detalhar um pouco o que isso significa hoje, já que você tomou essa decisão lá atrás, o que isso significa hoje para você, eu agradeço. Eu acho que a imprensa hoje ela é um veículo de credibilidade. A gente estava conversando aqui em off, um problema do médico vir a público hoje é a quantidade de pseudociência que o cara coloca uma câmera do celular e sai falando. Outro dia, eu fiquei realmente bravo. Uma paciente falando, um cara lendo bula. Ah, esse remédio aqui, eu vou até citar o remédio. Decadron pode causar isso, reações horrorosas, pode causar... Isso em 1%, 2% dos casos. Quando eu estava internado, o Decadron foi fundamental para grandes períodos do meu tratamento. Eu tomei doses que, assim, continuei funcional graças a esse medicamento. Então, qualquer Zé Mané, em qualquer veículo Zé Mané, ele sai falando coisas que desinformam, assustam e criam uma animosidade da população contra o tratamento. Isso em psiquiatria é muito importante, né? Porque a psiquiatria, eu acho que é uma das mais folclóricas. Todo mundo dá palpite em psiquiatria. Né? Todo mundo fala, para de tomar o remédio, isso é veneno. Né? Então, todo o trabalho que você faz, vem uma pessoa em qualquer veículo, eu estou falando da tiktokização da nossa cultura, e dá like e dá acesso. A imprensa permite que a gente se defenda nesse tempo da pós-verdade. Nesse tempo que você não tem mais compromisso com checar nenhuma informação. Você está na pós-verdade, você sai por aí falando mal de determinada coisa, determinado medicamento. Na pandemia, isso foi um escândalo, foi um assinte. Sim. Então, a imprensa, que ainda é um lugar que checa, confirma, vai na fonte, vê se a informação é fidedigna e aí publica, virou uma defesa. Então, se a imprensa está publicando, isso confere uma credibilidade ao que a pessoa está dizendo. E como você vê essas publicações como uma estratégia, até como um jornalismo de serviço, de fazer chegar esclarecimentos sobre problemas complexos, como a psiquiatria trata, a um maior número de pessoas? Necessário, fundamental? Gente, para a psiquiatria isso foi muito valioso. Eu vou te dar um dado engraçado, Tá. que vai te focar a história de como a imprensa é importante. Hoje, quando você vai estudar um medicamento novo em psiquiatria, o remédio tem que ser muito bom, porque de cara você divide um grupo de pessoas que estão tomando uma pílula de amido e você diz para elas que é um antidepressivo e quem está tomando um novo medicamento antidepressivo. Quase 60% das pessoas ou mais vão responder à pílula de amido. Porque essas décadas de esclarecimento,
de que existe a doença mental, existe o transtorno psiquiátrico, existe a resposta ao tratamento, criou uma crença nas pessoas que, quando eu me formei, era completamente contrário. Eu não vou no psiquiatra, não sou louco. Quer Né? dizer, sempre havia uma associação entre ir ao psiquiatra e ser louco. Sim, porque a psiquiatria, ela começou dentro dos asilos. Ela começou dentro dos hospitais psiquiátricos. Quer dizer, a psiquiatria começou quando o Pinel, na Revolução Francesa, um médico chamado Pinel, desceu até as masmorras, porque os doentes mentais eram presos como se fossem bandidos, como se fossem criminosos, tirou eles de lá e colocou-os em instituições onde eles poderiam ser estudados e tratados. Então, houve essa associação. Eu não sou louco, eu não estou no hospital, eu não estou rasgando dinheiro. Então, e o trabalho de esclarecimento da mídia, sobretudo da imprensa, ajudou a aproximar esse tratamento das pessoas. E até um ponto que hoje é difícil as pessoas acreditam mais do que deveriam. Tomar uma pílula de amígdala, ela já acha que vai melhorar e melhora, porque tem um efeito placebo. Entendi. E você, como profissional da saúde, como é que você lida com o CRM, com todas as restrições que existem para que esses profissionais se divulguem? Como é que você acha que... Vou melhorar a pergunta. Você acha que a imprensa, na medida em que não é uma propaganda, mas sim informação, você acha que ela pode ser uma alternativa aos profissionais de saúde que são sempre cerceados pelos conselhos, CRM, CRF, enfim? Bom, eu nunca tive problema com o CRM, porque o trabalho que a gente faz, o trabalho respondendo a tua pergunta, ele escapa de qualquer tipo de restrição. Sim. Teve uma vez, inclusive, aí um contato com a imprensa menos feliz. Eu dei uma entrevista para um jornal de grande circulação e eles queriam que um paciente meu desse depoimento. Eu falei, isso. E eles queriam tirar uma foto do paciente falando ansioso e eu atrás do divã. Eu sou psicanalista, não uso divã. De jeito nenhum, minha filha. Você está louca? Pensar, né? De jeito nenhum. Porque o sigilo, você expor Bom, eu tenho um queridíssimo acupunturista que ele ficou mostrando o procedimento num cliente dele, que ele faz um trabalho corporal também, estava acertando lá uma... Falei, cara, você não pode fazer isso. Porque o cliente gosta de você, ele quer contribuir com você, mas quando ele chegar no trabalho, quando ele chegar no patrão dele, ele vai falar, ô, você faltou aí para fazer massagem, você é vagabundo, você é bichado. Você vai expor essa pessoa a uma situação pública. Então, o trabalho que a gente faz, o trabalho que uma boa imprensa faz, é proteger. Você protege o sigilo da fonte, eu protejo o sigilo do meu cliente. Certo. Né? E isso permite que você até cite algum outro caso que não identifique o paciente, mas que a divulgação do trabalho, porque obviamente tem uma divulgação do Marco Spinelli, do consultório do Marco Spinelli, da vida do Marco Spinelli, mas isso se dá através de uma troca. Eu divido para multiplicar. Eu divido o que eu sei e multiplico o benefício para o cliente, para mim, para todo mundo. É um sistema ganha-ganha. Então, aí eu acho que nós estamos dentro da ética. Agora, anunciar tratamento, prometer cura, isso a gente nunca fez, a gente nunca vai fazer, Vera. Eu imagino um anúncio seu dizendo, cure a sua esquizofrenia, procure o Dr. Spinelli. Não faz sentido. Resolva sua crise de pânico em 3 dias. Não faz o menor sentido. Em compensação, eu acho que os artigos, quando você desenvolve, falando de estratégias, falando de passo a passo e, de uma certa forma, disseminando conceitos que são muito difíceis de serem entendidos pela maioria da população, eu acho que você está dando uma contribuição importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa missão, essa visão
de tornar a psiquiatria algo factível para a maioria dos mortais? Eu vou te falar de uma angústia minha, né? Tá. Porque eu acho que a gente usa muito a mídia escrita por minha culpa, né? Porque você vem, ó, tem uma entrevista com a Cora, daqui 10 minutos eu tenho 5 consultas, não vai dar para a gente fazer entrevista, não dá para eu atender esse veículo. Então, é um trabalho escrito e é um trabalho que fala da complexidade, fala de multidimensionalidade. Então, eu tenho medo, às vezes, que a gente atinja pessoas que ainda têm capacidade de leitura, né? E isso é uma coisa, tornar a leitura agradável, tornar a leitura convidativa para temas que são tão difíceis, é um trabalho árduo. Escrever simples é um trabalho árduo. E muitas vezes eu mando para você, você faz a curatela, fala, achei que ficou ruim, achei que ficou muito difícil, achei que ficou muito psiquiátrico, né? É um trabalho de tradução que exige essa entrega, né? Essa exposição. O médico odeia se expor e a gente se esconde atrás do jargão e atrás de outros colegas, porque quando você está escrevendo, você está sendo julgado pelo público, está sendo julgado pela imprensa, está sendo julgado pelos colegas, né, que tendem, às vezes, a ficar reticentes com um médico que se expõe muito. Então, é uma entrega, né? Mas tem um propósito. Tem um propósito, tem um divertimento, tem que ser divertido. Sim. Né? Para que as pessoas absorvam com mais simplicidade. Sim, e tem que ser divertido para mim também. Eu não sento e falo, ai, meu Deus, tenho que escrever o artigo. Não é um fardo. Tá. O artigo fica ruim. Sim. Né? Eu vou me alimentando, eu vou vendo, e às vezes você propõe a pauta, né? A cadeirada do Datena. Olha, você vai ter que escrever da cadeirada do Datena. Beleza, vamos escrever da cadeirada do Datena. Então, é divertido. Você, por falar em artigos, né? Você fez um artigo recentemente, levar a felicidade para passear, era o tema do artigo, onde você menciona exatamente a importância de atribuir significado às ações do dia a dia. Né? Esse era o foco do teu artigo. Levar a felicidade para passear é muito interessante. Né? Você pode explicar um pouco essa ideia e como é que ela se conecta ao mindset da maioria das pessoas? Como é que isso traduz? Você poderia dar uma explicaçãozinha para a gente? Olha, é um tema que eu repito quase obsessivamente nas nossas escritas, essas 2.000 publicações. Não são 2.000 artigos, tá, pessoal? São 2.000 publicações. Um artigo, às vezes, é publicado por vários veículos. Mas é a questão e o sujeito oculto de alguns textos, que é o mindfulness, né? Que é o exercício de estar no presente, que é dificílimo. A gente tem... Nosso cérebro ele não é projetado para a gente ser feliz. Ele não está preocupado com a sua felicidade. Ele está preocupado com a sua sobrevivência e com passar seus genes para frente e cuidar dos genes que você passou para frente. Esse é o objetivo primário. Então, ele cria uma pessoa que se preocupa muito com o passado, com todas as experiências difíceis que você teve, para você evitar repeti-las. Então, tem gente que fica ruminando traumas e medos antigos. Eu falei disso numa live ontem, inclusive. E a projeção do futuro. A projeção do futuro, a preocupação com o futuro, a tentativa de controlar o futuro. Gente, isso dá muito lucro para a psiquiatria. Isso gera uma situação neurótica que você nunca está tomando essa água e sentindo o gosto da água. Então, levar a felicidade para passear é que a felicidade é um treino, né? E a felicidade das pequenas coisas é a única coisa que você dispõe para você arredondar. Porque se eu
vou passear com a minha cachorrinha, com a Bela, que está em todas as fotos das nossas publicações. Se eu vou passear com a Bela preocupado com que artigo que eu vou escrever, até as ideias aparecem, mas é uma alegria ver como ela explora o mesmo caminho de uma maneira completamente diferente. Como ela busca a novidade o tempo todo. E isso é uma forma de felicidade. Acho que esse foi o texto, se não me engano. Sim, foi esse mesmo. Esse é o... Ela procura a novidade, procura o novo, procura o inusitado, enquanto a gente fica o dia inteiro torturados pela rotina. Ah, meu Deus, tem que fazer de novo. Faz de novo, como se fosse a primeira vez. Faz vendo as novidades, vai procurando, né? Você está dizendo que felicidade é a responsabilidade de cada um, Sim, a felicidade é uma construção. certo? E a felicidade é sua responsabilidade. Você usou um termo muito bom. É a sua responsabilidade. Se você coloca a felicidade fora do campo da sua responsabilidade, você tende a ser uma pessoa infeliz. Se você coloca a felicidade no dinheiro que você vai ganhar, no afeto que você vai receber, na atenção, se eu colocar a minha felicidade, se o nosso podcast vai ter muitos likes, quer dizer, esse dado de publicação você acabou de me dar. A felicidade é poder escrever e ver que o artigo está circulando. Eu acho que nós estamos fazendo aqui uma sessão de psiquiatria, mas ok, todo mundo presente. Então, vocês já sabem, a felicidade é responsabilidade de cada um. Responsabilidade, vamos ralar, gente. É isso aí, vamos atrás dela, porque senão vai ficar ruim o negócio. Vamos construí-la todo dia. Foi muito bom esse seu esclarecimento. E já que nós estamos na área de esclarecimento, a gente tem muito executivo, muito empresário, enfim, muita gente no canal. Eu queria saber o que você adianta para eles que eles podem encontrar no teu canal do Instagram, Psiquiatra de Estimação, nos teus artigos. Qual que é a tua missão que você gostaria de deixar registrada para que as pessoas pudessem melhorar e até construir sua própria felicidade? O meu Instagram está dentro desse projeto, acho que ele veio mais ou menos junto com o nosso projeto, e ele é um Instagram de difusão de conhecimento. A ideia era que fossem nuggets de conhecimento, que o meu produtor, o Drecói, que você conhece, me propôs. Sim. Ou eu propus, ou a gente criou junto. Então, é um lugar para nuggets de conhecimento. A ideia é que você entra num Reels, você entra numa foto, você entra... Sempre vai ter alguma coisa que vai te cutucar. E não vai te cutucar de maneira desagradável. Vai te cutucar de uma maneira... Então, não é um Instagram para vender doença. Sim. Com todo o respeito aos meus colegas que fazem uma divulgação científica de alguns transtornos. Eu não quero ficar falando de critério diagnóstico para pânico. Eu quero falar da pessoa que teve uma crise de pânico, achou que a vida ia acabar, a vida foi restrita, chegou no tratamento, demoramos para achar um caminho, mas hoje ela está completamente restabelecida. Então, você sai do negócio tal, e de uma coisa que hoje eu também tenho uma reticência, que é o autodiagnóstico. Então, você olha na rede social, eu tenho transtorno do espectro do autismo. Eu tenho... Outro dia chegou um cliente falando, eu tenho autismo. Eu falei, olha, no bom dia que você deu para minha secretária, o autismo está descartado, me desculpe. Então, a pessoa vai na rede social, ela ouve a pessoa descrever, ela se vê porque os critérios são amplos e ela se autodiagnostica. Você não vai achar isso no meu canal. Então, assim, traduzindo, eu acho que o que você pretende é levar ao maior número de pessoas as saídas que eles podem encontrar de uma maneira simples como essa, que é a felicidade e a responsabilidade de cada um. Não é discutir diagnóstico, não é discutir casos complexos, não é dar receita de remédio. Não é ameaçar, olha, o bicho-papão vai te pegar, olha, vai procurar, senão vai acontecer tal coisa ruim, olha seu filho, que ele pode estar com risco de atacar a própria vida. Não. Você alerta, isso a gente faz no nosso trabalho. Sim. Um dos artigos que mais teve repercussão, que
que mais teve essa capilaridade, que mais me chamou, foi um artigo que eu escrevi quando uma menina de 13 anos, num grande colégio aqui de São Paulo, acabou com a própria vida. E eu falei da crise das crianças entre 10 e 14 anos. E meti a colher nesse angu, porque eu não sou psiquiatra infantil, né? Eu não tenho a vivência de atender, eu atendo eventualmente quando me pedem, né? Mas eu não tenho... o grosso da minha experiência não é com essa faixa etária. Mas eu não via colega abrindo a boca para falar. E a gente tem que abrir a boca para falar. Então, você precisa alertar, você precisa chamar a atenção, mas sem ficar transformando o medo das pessoas numa commodity. Vendendo medo. Você vende esperança e você vende chamada para ação. Vá procurar ajuda. Isso tem como resolver. Você tem como ficar melhor. Vá procurar ajuda. Isso a gente pode dizer que é uma extensão da tua missão de médico. Sim, é uma amplificação ou é o que... agora você definiu muito bem. É o que eu faço no meu dia a dia, no consultório, e teve uma frase que eu falei num podcast que foi para zilhões de pessoas, que é: o melhor psiquiatra que tem é academia. Essa é uma frase que eu falo no meu consultório. Você quer diminuir a medicação? Você quer se livrar de mim? Vai treinar. Né? Eu não sou garoto propaganda de academia, nunca entrei numa academia. Eu treino em casa. Antes de vir aqui, eu estava treinando no consultório. Uhum. Então, eu não sou um rato de academia, mas o melhor psiquiatra é a academia, é um meme, é uma frase de efeito para mostrar a importância do exercício físico na melhora das pessoas. Então, você está se colocando como um médico psiquiatra que não só prescreve medicamento, mas que efetivamente ajuda as pessoas a encontrarem o melhor caminho. Procura um trabalho multidimensional. Certo. Né? Esse trabalho que a gente começou falando, esse trabalho de interfaces, esse trabalho de fronteiras. E que conselhos você daria para os profissionais de saúde ou empresários ou executivos que desejam utilizar a imprensa como ferramenta estratégica em suas carreiras? A prática é muito importante. Você não vai ficar bom na primeira vez, no primeiro artigo que você publicar, nem na primeira entrevista que você fizer. É um sistema de aprendizado. Você precisa fazer isso com um coração corajoso. Nós vivemos numa época de corações muito medrosos. A pessoa que está numa posição de destaque, ela tem medo de se expor. Se ela for introvertida, como eu sou introvertido, esse medo é maior. Mas, assim, vá com um brave heart, vá com o coração destemido e deixa que os profissionais que estão à sua volta te ajudem. Então, você recomenda que eles não só tenham uma assessoria de imprensa eficiente, mas que aprendam também a lidar com essa assessoria. Você, de uma certa forma, concorda que existe uma carência no mercado por profissionais que se exponham e que tenham colaborações importantes? Porque saiu uma estatística no Mapa da Mídia dizendo que apenas 1% dos executivos do Brasil são fonte para jornalistas. Da onde a gente conclui que existe uma carência em relação a isso. Então, a minha pergunta é: você concorda que o caminho para você atingir a opinião pública passa por uma boa assessoria de imprensa, mas não só por você também aprender a lidar com a assessoria de imprensa, a saber o que é notícia, para quem, enfim? Os estudos mostram que, assim, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Estou fazendo uma caricatura, claro. Mas o medo de falar em público é um medo muito profundo, por isso que só 1% se expõe. É muito importante, eu batendo aqui na mesa, é muito importante que o profissional entre nessa interação de que ele é, o que ele faz, como você estava falando. Também se pede para você ficar fazendo dancinha, você não vai fazer. Sim. Então, o profissional ele tem medo
Hoje tem uma vulgarização da exposição pública, né? Em muitos casos, em muitos influencers. Óbvio, tem gente maravilhosa, mas tem gente que vulgariza o diálogo com o público e gera um público ansioso por coisas vulgares. A assessoria de imprensa pode te ajudar a fazer uma comunicação ética, adequada, chegando no alvo que você quer atingir, né? Chegando no público que realmente você quer atingir e lidando com o medo que você tem durante o percurso, porque é um sistema de aprendizado. E para aprender, você tem que estar disponível para aprender. E tem que estar disponível para, quando dá errado, saber criticar o que deu errado. Uma última pergunta. Tem algo que eu não te perguntei e que você gostaria de falar? Você me perguntou, acho que foi bastante amplo. Eu queria terminar falando do nosso trabalho. Sim, por favor. Né? A Vera leu um artigo, ela ouviu de um médico que você precisa aumentar a sua paz, assim, trabalhar a paz interna. E ela viu um artigo meu num blog, no meu blog, que tinha 12 seguidores, 100 views por semana, mais ou menos. E nesse blog, o nome do blog eu queria que fosse Mensagem na Garrafa, mas já tinha esse domínio, então eu não pude usar. Essa mensagem na garrafa, que chegou nela, eu falava da paz, da construção da paz no dia a dia, que a gente acabou de falar, da construção da felicidade, da construção da paz. E aí você falou, posso publicar? Falei, claro que pode publicar, mas eu posso escrever um artigo saindo do forno sobre isso. E aí começou essa colaboração. E acho que é muito importante a generosidade que você teve de não ficar tentando direcionar demais. E de ficar nessa pauta meio caótica que eu tenho e jogando essa pauta caótica nos veículos que você achava que iam curtir. Isso ampliou essa capilaridade. Então, tem gente que gosta de um tipo de artigo, outros e tal. Então, a gente fala de mitologia grega à neurociência, de psiquiatria clínica à psique coletiva e o momento de loucura coletiva. E essa curatela foi muito interessante porque foi muito pouco diretiva, foi muito estimulante da criatividade. E acho que as pessoas que trabalharem com você vão se beneficiar disso, né? Óbvio que em alguns momentos você vai ter que direcionar, em alguns momentos você vai ter que cortar, em alguns momentos você vai falar, olha, esse artigo aqui, se o cara publicar, ele vai ser demitido. Então, que já aconteceu, entendeu? Mas essa curatela ela é muito divertida e se comunicar com as pessoas é muito importante para o projeto. Meu projeto é um projeto individual, de um consultório individual, que pode virar uma clínica, que pode trazer pessoas para aprender comigo. Mas o cara que é de uma empresa, ele poder colocar nesse tempo da pós-verdade qual que é a verdade dele, é muito importante, porque tem muita informação deslocada e desgás, né? Uma informação maliciosamente alterada para desinformar as pessoas. E a gente tem que vir a público informar. Às vezes é uma missão que as pessoas têm que começar a ouvir esse chamado e enfrentar esse medo de se expor em público. E depois de um tempo você começa a entender até que o hater que vem te xingar é um sinal de que o negócio está crescendo, que você já está incomodando os haters. Te agradeço muito, Spinelli. Foi muito generoso também da sua parte esse comentário. E eu gostaria que você deixasse seus contatos também para quem quiser conversar com você, quem quiser te chamar para outros podcasts, quem quiser falar sobre o assunto da psiquiatria, pode entrar em contato como com você, além do Instagram Psiquiatra de Estimação? O Instagram é @psiquiatra.t.estimaação. Lá você consegue ter um acesso direto, porque eu respondo as mensagens. Se você me procurar se a pessoa procurar no privado, eu passo os contatos do consultório. Uma coisa que assim, eu tenho 2 consultórios, você acha a recepção, o meu e-mail, que é consultorio.maspi, MASPI, de Marco Spinelli, @gmail.com.
Tá? Ok. Um telefone fixo é o 11 3726 8478, mas hoje o telefone fixo não é um bom jeito de acessar. Mas por esses canais, vocês têm acesso imediato ao meu celular. Tá Tá? ótimo. Eu agradeço muito a tua vinda aqui. Realmente, eu acho que foi uma contribuição importante, uma relação importante entre a psiquiatria e a imprensa, entre a saúde e a imprensa, e entre esse serviço de utilidade pública que é levar para o maior número de pessoas a noções mínimas sobre psiquiatria e melhoria da qualidade de vida, porque é disso que nós tratamos aqui. Mais uma vez te agradeço, Eu que Spinelli. agradeço, obrigado. Obrigado à equipe aí que está produzindo. Foi uma delícia, foi divertido. Que bom. Eu agradeço a companhia de vocês e peço que vocês curtam, se inscrevam, enfim, deem capilaridade também para tão boas informações. E sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.